quarta-feira, 27 de outubro, em um refúgio para o amor. Luciana diz a Paz que acabou chamando Cláudio de pai sem querer. Paz diz que ela não precisa se justificar, porque o advogado também é pai dela e é como Galdino. Jana e Patrício comentam entre si a tristeza por Luciana estar tão longe deles e não ter se reconciliado com Rodrigo. Patrício decide viajar para São Francisco do Alto. Jana diz a Melissa que Rodrigo engravidou Clara e vai se casar com ela no dia seguinte. Melissa diz à prima que Rodrigo é muito boboca, deixou ser manipulado por Clara e que talvez o castigo dele seja o casamento com a galinha. Lastra conhece Ofélia, já que ela vai começar a trabalhar no inferno. O urubu ceboso fica encantado pela moça e já a assedia. Aldo diz a Lastra que a partir de agora ele deve prestar contas a ele, pois é o supervisor da boate. Cláudio chega na casa de Paz e é bem recebido. Luciana é atenciosa com o pai. Rodrigo chega na mansão Torrislanda no momento do jantar e comunica a todos sobre seu casamento com Clara. Roselena fica satisfeita, enquanto Jana e Patrício se entristecem. Cláudio garante a Luciana que não permitirá que os Torrislanda façam mal a ela ou ao seu neto. Ele diz que a filha não precisa se sentir medo de nada e volta a oferecer que ela e sua família vão para a capital. Rodrigo diz a todos que vai se casar com Clara, pois é o melhor para seu filho que está a caminho. Patrício diz que respeita a decisão do irmão, mas não concorda com isso. No dia seguinte, Cláudio diz a Luciana que quer a fazer esquecer da dor que os Torrislanda fizeram ela passar. Luciana diz ao pai que só o tempo será capaz de curar tantas humilhações que ela passou. Já no registro civil, todos aguardam o casamento de Clara e Rodrigo. Começa a cerimônia. Cláudio entrega a Luciana sua ata de divórcio. Pressionada por Roselena, Matilde assina como testemunha do amor de Rodrigo e Clara. Clara e Rodrigo se casam. O juiz os declara marido e mulher e os dois se beijam. Luciana diz a Cláudio que vai guardar sua ata de divórcio, pois isso sempre vai a lembrar que ela e Rodrigo já não estão juntos. Ela diz ao pai que teme nunca esquecer Rodrigo Torrislanda e que já está farta de chorar, assim como Sabina havia previsto. Lacraia, Roselena agradece Rodrigo por ter honrado seu compromisso e dar estabilidade a seu neto. Cláudio diz a Luciana que não quer que ela passe necessidade, por isso quer abrir uma conta para ela e deixar dinheiro à sua disposição. Luciana nega, diz que está bem, não precisa de nada e o agradece pela generosidade. Cláudio insiste e diz que mesmo assim vai abrir uma conta em seu nome e deixar dinheiro para ela. Ele ainda diz à filha que precisa que ela assine os documentos, já que ela é sua única herdeira e tudo que é dele será dela. Ofélia conta a Serena e Violeta que sua mãe está chateada e triste por ela estar trabalhando na boate. Violeta se revolta e diz a Serena e Ofélia que elas não podem se contentar em ser garçonetes daquela boate e que devem ir atrás de um futuro melhor. Luciana diz a Cláudio que quer que seu filho nasça ali no povoado. Cláudio diz que aceita a decisão dela, embora que queria que seu neto nascesse no melhor hospital do país. Todos se reúnem na mansão Torrislanda para comemorar o casamento de Clara e Rodrigo. Nossa, gente, essa festinha tá pior que o velório. Durante a comemoração, Jana alfineta Clara. Aritia descobre que Luciana está grávida e fica contente. Anoitece. Clara e Rodrigo chegam no apartamento para começarem a morar juntos. A galinha tenta ser gentil com o marido, mas Rodrigo é frio com ela. Clara tenta ter intimidade com Rodrigo e tira sua roupa. Rodrigo a pega e a veste novamente, recusando o sexo com ela. Rodrigo também decide não dormir no mesmo quarto e vai para a sala. Clara se revolta e diz a si mesma: "Eu te odeio, Rodrigo. Você não sabe o quanto." Enquanto está na sala, Rodrigo não para de pensar em Luciana. No dia seguinte, Clara diz a Julieta que Rodrigo é um desgraçado, pois a rejeitou em plena noite de núpcias e que com certeza estava pensando na criada. Ela diz que Rodrigo nunca vai se esquecer daquela infeliz. A galinha garante a perua que jamais dará o divórcio para Rodrigo e que ele vai ter que a aguentar pelo resto da vida. Rodrigo diz a Patrício que Clara tentou ter intimidade com ele e o incomoda a ideia que ela pensa que terá um casamento de amor. Patrício diz que isso é o lógico em um casamento e que se o incomoda tanto é porque ainda ama Luciana. Rodrigo diz que não quer ter nada com Clara e se casou por seu filho.
Patrício garante ao irmão que aquele casamento será o calvário dele. Rodrigo se surpreende ao saber que Patrício irá para São Francisco do Alto ver Luciana. Luciana e Cláudio passeiam pelo povoado e ela conta como foi sua infância. As fofoqueiras do povoado descobrem que Cláudio é o pai de Luciana e ficam chocadas. Clara encontra o vestido de noiva que era de Luciana e diz: "Maldita criada." Patrício diz a Maximino que vai viajar para o norte do país, para a colaboração da empresa e que vai ver Luciana. Luciana diz a Cláudio que agora todo o povoado vai saber que ele é seu pai, pois Micaela e Sarito são as fofoqueiras da cidade. Ela ressalta ao pai que sente muito orgulho dele e os dois falam sobre sua gravidez. Procópio revela a Aquiles que o advogado que está andando com Luciana por aí, na verdade é pai dela. Aquiles se surpreende e diz que então o advogado é seu sogro. Julieta diz a Roselena que Rodrigo humilhou Clara ao rejeitá-la na noite de núpcias. Roselena, lacraia, diz que já não sabe o que fazer para que Rodrigo se esqueça daquela maldição, se referindo a Luciana. Patrício chega ali e revela à mãe que vai ir para São Francisco do Alto levar a ajuda que a empresa oferece para a fundação e que vai ver Luciana. Roselena vai atrás de Patrício e diz que ele é maluco ao expor sua saúde só para ver aquela mulher. Patrício enfrenta a mãe, diz que ela não vai se meter em sua vida e que vai viajar sim. Rodrigo chega em casa e Clara diz que tem uma surpresa para ele no terraço. Violeta diz a Ofélia que Lastra está de olho nela e teme que ele se interesse por ela além do trabalho. No terraço, Clara mostra para Rodrigo o vestido de Luciana e diz: "Eu vou te ajudar a esquecer a doméstica, mas você também tem que se ajudar." Clara coloca fogo no vestido de noiva que era de Luciana perante Rodrigo e se diverte. Rodrigo diz a Clara que ela está louca e perdendo a razão. Revoltada, Clara diz que só está marcando seu terreno e que nunca aceitaria que aquele trapo ficasse em sua casa. Rodrigo e Clara discutem feio por Luciana. No dia seguinte, Patrício se prepara para viajar. Roselena reclama pela viagem do filho, mas Maximino coloca a esposa em seu devido lugar. Patrício joga na cara da mãe todas as humilhações que ela fez Luciana passar, pelo simples fato dela se parecer com Aurora Linhares. Aritia diz a Luciana que o bebê dela é um presente que Deus mandou para ela e Rodrigo nunca se deixarem. Rodrigo diz a Gabriel que inveja Patrício, pois ele vai estar junto de Luciana enquanto ele vai continuar ali com Clara. Cláudio compra roupas para seu neto junto de Luciana. Cruel, Roselena vai ao Ministério Público e denuncia a venda das tortas de Lourenço, alegando que os produtos estão contaminados. A lacraia anota o endereço onde Lourenço vende as tortas e pede que o delegado faça algo, pois não quer que algo pior aconteça. Clara compra várias roupas para seu bebê, liga para Rodrigo e diz que dessa vez ela pagará, mas que das próximas ele quem deverá arcar com os gastos. Rodrigo garante à esposa que vai deixar dinheiro à sua disposição para comprar o que o filho deles precisar. Roselena pede ao delegado que façam algo para que aquele vendedorzinho não venda mais suas tortas, se referindo a Lourenço. Aquiles questiona a Paz se é verdade que o advogado da capital é o pai de sua pombinha. Furiosa, Paz diz a Aquiles que sua Luciana não é pombinha dele, mas acaba confessando que Cláudio é o pai de Luciana. Aquiles fica sabendo que Paz também não é a verdadeira mãe de Luciana. Jana estranha o comportamento de Melissa, já que está afastada da família. Melissa inventa para a prima que está se preparando para seu teste profissional. O neurologista diz a Constanza que pelos exames que viu da irmã dela, tudo indica que Roselena tem um grave transtorno de suas faculdades mentais. Roselena, mais louca que o diabo, diz a Matilde que vai parar de tomar aqueles remédios porque não está doente. Patrício se despede de Rodrigo para ir viajar. Clara vai até o escritório de Rodrigo para lhe mostrar as roupas do bebê. Rodrigo diz a ela que está trabalhando e que aquele não é o momento para aquilo. Roselena conta a Padre Honesto que Clara e Rodrigo se casaram, já que ela está esperando o filho dele. Cláudio se despede de Luciana, Madalena e Paz, porque voltará para a capital. Vicky diz a Aldo que Maximino foi atrás dela, a obrigou a ir para o apartamento deles e confessa que está com muito medo dele. Patrício chega ao povoado de Luciana e a surpreende com sua chegada. Emocionada, ela o abraça e os dois sorriem.
Patrício diz à amada que está ali em São Francisco do Alto para checar a ajuda que a empresa fornece e que aproveitou para ir visitá-la. A polícia chega na esquina onde Lorenzo e Fabiano vendem as tortas e apreende a mercadoria. Lorenzo e Fabiano também são levados detidos. Rodrigo acompanha Clara até a ginecologista. Patrício diz a Luciana que Marcos e Jorge o acompanharam até ali no povoado para o ajudar no trabalho. Clara torce para que seu bebê seja um menino, para que seja o primogênito e herdeiro da família Torreslanda. O delegado conta a Fabiano e Lorenzo que uma senhora muito fina, de olhos azuis, foi quem os denunciaram naquela manhã. Ele diz que os dois devem pagar uma multa para que sejam liberados e possam pegar de novo sua mercadoria. Lorenzo e Fabiano ficam desesperados. Ofélia decide renunciar seu trabalho na boate. Lorenzo liga para Violeta e conta que ele e Fabiano foram detidos. Vic diz a Aldo que sabe muito bem do que Maximino é capaz e que poderia fazer eles dois desaparecerem. Aldo diz que eles não podem ser manipulados por Maximino e sugere que a amante faça o coroa comer o pão que o diabo amassou. Ele diz a Vic que ela deve fazer Maximino comprar um carro para ela e fazer ele financiar seu próprio negócio. Maximino recebe o documento solicitando que ele compareça à primeira audiência sobre o caso da fraude. Rodrigo repreende Clara por ter comprado roupas para o bebê, sendo que nem sabem o que será. Clara garante que seu filho será homem. Madalena liga para Estela para conversar com Violeta e descobre que ela foi na delegacia porque Lorenzo e Fabiano foram detidos por estar vendendo as tortas em via pública. Madalena fica surpresa e assim que desliga o telefone, dá com a língua nos dentes e conta a Paz o que está acontecendo com Lorenzo. Anoitece. Patrício diz a Luciana que sabe que ela não quer saber nada de seu irmão, mas que precisa contar algo para ela importante. Patrício revela a Luciana que Rodrigo se casou com Clara. Luciana fica perplexa, disfarça e diz que então Rodrigo sempre a amou. Patrício responde que não, e se casou foi porque Clara está esperando um filho dele. Luciana fica chocada. Luciana sofre ao saber que Clara também está esperando um filho de Rodrigo. Patrício diz a Luciana que, independente do que acontecer, o amor entre ela e Rodrigo sempre estará vivo e é eterno. Luciana chora e diz que esse amor já não serve de nada, porque ambos estão divorciados e ele já não é mais dela. Rodrigo desabafa com Maximino e diz que 2 dias que está casado com Clara já parece ser uma eternidade. Julieta comenta com Clara que Patrício foi para São Francisco do Alto trabalhar e que aproveitaria para ver Luciana. Clara fica furiosa e diz: agora esse aleijado vai voltar para trazer notícias para o Rodrigo. Luciana derrama um mar de lágrimas e diz a Patrício que ama o irmão dele com todas as suas forças. Patrício tenta consolar a amada. Mais tarde, Patrício e a família de Luciana jantam juntos. Patrício diz que está se sentindo em família e que o jantar está muito saboroso. Roselena diz a Maximino que Luciana pode acabar contando para Patrício que é filha de Cláudio Linhares e que está grávida de Rodrigo. Maximino, furioso, diz que já está farto da conversa dela, que sempre é a mesma ladainha, e se retira. Rodrigo liga para Patrício e pergunta como está Luciana. Patrício responde que ela está muito bem e que toda a família o recebeu. Ele conta ao irmão que confessou a Luciana sobre o casamento dele e a gravidez de Clara. Clara diz a Julieta que sua pior vingança contra Rodrigo será mantê-lo do seu lado sem que ele a ame. Ela diz à mãe que o calvário de seu marido será continuar amando a criada e ter que acordar com ela. Rodrigo reclama com Patrício por ter dito a Luciana sobre seu casamento com Clara e a gravidez. Patrício diz que mais cedo ou tarde Luciana iria ficar sabendo e que não adianta tampar o sol com a peneira. Rodrigo assume que Patrício realmente tem razão, que não pode esconder os fatos, por mais amargos que sejam. Luciana conta a Paz e Madalena que Rodrigo se casou com Clara e que ela está grávida. Paz fica surpresa. Clara e Rodrigo discutem e ela exige que ele lhe dê seu lugar como esposa. Rodrigo diz que jamais poderá dar um lugar no qual ela exige. No dia seguinte, Maximino começa a ficar com o rabinho entre as patas e teme que durante a audiência, Cláudio consiga provar sua inocência. Enquanto isso, Cláudio está muito seguro e tem certeza que conseguirá limpar seu nome pelo crime que o culparam. Luciana pergunta a Patrício se alguma vez ele já se apaixonou. Patrício confessa que sim, que se apaixonou como louco, mas que o amor dói quando se guarda.
Luciana fica surpresa quando Patrício diz que a mulher que ele ama é proibida para ele e que, além disso, é um homem incompleto. Luciana diz que ele ter uma deficiência física não o faz um homem incompleto e ressalta que o importante ele tem, que é um bom coração. Lorenzo e Fabiano foram liberados da delegacia. Madalena pergunta a Paz se ela percebeu os olhares de Patrício para Luciana. Paz diz que sim, mas que não quer pensar na possibilidade dele estar apaixonado por Luciana, já que ele é cunhado dela e, além do mais, Luciana está grávida. Quinta-feira, 12 de outubro. Sem querer, Arite acaba contando para Patrício sobre o bebê de Luciana. Luciana confessa a Patrício que está grávida de Rodrigo, mas se nega a contar para ele. Na empresa, Rodrigo, Gabriel, Oscar e Maximino se reúnem para falar sobre o caso da fraude Torreslanda Linhares. Luciana pede a Patrício que, por favor, ele não diga nada a Rodrigo sobre sua gravidez. Patrício diz que Rodrigo merece saber a verdade e que o filho dela merece ter o sobrenome de seu pai, além da proteção da família. Luciana ironiza a fala de Patrício e diz que Roselena vai desprezar seu filho assim como a desprezou. Patrício garante a Luciana que vai defender seu sobrinho tanto como se fosse seu próprio filho. Norma diz a Cláudio e Bernardo que a única forma de acusarem Maximino Torreslanda é com a presença de Pedro Campos. Cláudio concorda, porém diz que com as provas que tem, já bastará para provar sua inocência e que foi preso injustamente. Bernardo e Norma dizem que o correto seria Cláudio limpar seu nome e Maximino pagar pelo crime, que na verdade foi ele quem cometeu. Aldo fica sabendo que Lourenço e Fabiano foram detidos e que sua mercadoria foi apreendida pelos policiais. Ao conversar com Lourenço, Aldo se dá conta que foi sua tia Roselena quem o denunciou. Procópio conta a Aquiles que um tal de Patrício está no povoado visitando Luciana e que é irmão de Rodrigo. Roselena se surpreende ao saber que no dia seguinte acontecerá a primeira audiência sobre o caso de Cláudio. A Lacraia se assusta e teme que o maridinho seja desmascarado e que percam tudo. Maximino garante à esposa que se ele cair, ela irá cair junto. Roselena manda Maximino agir o quanto antes, pois caso contrário, Cláudio os deixará na rua. Furioso, Maximino desliga o telefone. Violeta diz a Ofélia e Serena que ainda ama Marcial e que toda aquela situação é difícil para ela. Patrício, Jorge e Marcos se despedem de Luciana e sua família. Aritia pede a Patrício que mande saudações a seu amigo Rodrigo. Clara liga para Rodrigo e pergunta onde se verão para almoçar e ressalta que não aceita um não como resposta. Rodrigo responde: mesmo que você não aceite, eu não vou. Estamos cheios de trabalho aqui na empresa. Amanhã é a audiência com o Cláudio Linhares. Aldo diz a Jana que Lorenzo foi detido e sua mercadoria foi apreendida pela polícia. Jana fica surpresa quando Aldo passa as características da mulher que fez a denúncia contra Lorenzo e chega à conclusão que foi sua mãe. Anoitece. Patrício conta a Rodrigo como foi sua viagem para o povoado. Rodrigo diz que teria adorado ter viajado para o norte com ele. Patrício diz ao irmão como estava Luciana e que segue o amando intensamente. Roselena fica indignada quando ouve Julieta dizendo a Clara que o mais importante para manter um homem ao seu lado é saber dar um bom sexo. Ela diz a Clara que não quer saber das intimidades dela e de Rodrigo e que a única coisa que a interessa é que em seu ventre há uma semente de um Torreslanda. Paz diz a Luciana que ela tinha razão, pois o jovem Patrício é um anjo. Rodrigo diz a Patrício que está pagando caríssimo por seu erro de ter passado a noite com Clara. Patrício diz que o orgulho dele foi seu mau conselheiro. Roselena, lacraia dos infernos, chega no quarto de Patrício quando Rodrigo diz a ele que adoraria que fosse Luciana, a mulher que estivesse em casa esperando por ele. A sós, Roselena diz a Patrício que um dia Rodrigo vai a agradecer por tudo que fez, pois será pai de seu primeiro neto. Patrício diz que ela quis dizer de seu segundo neto, porque já está sabendo sobre a gravidez de Luciana. Roselena fica chocada, mas alega que o filho da moça não é de Rodrigo. Patrício enfrenta a mãe e ameaça dizer a verdade a Rodrigo. A lacraia fica apavorada, se ajoelha, chora e implora que Patrício não diga nada. Patrício diz que é seu dever contar a verdade para seu irmão, para que ele tome a melhor decisão sobre aquele assunto. Vic diz a Aldo que ele tem toda a razão e que agora é ela quem vai tirar as coisas do Maximino.
Luciana imagina Rodrigo e Clara felizes e curtindo a gravidez. Por convite de Aldo, Lorenzo e Fabiano vão à boate Inferno para festejar e Ivan fica com raiva. O casamento de Clara e Rodrigo vai de mal a pior e os dois discutem, já que ele não suporta a ver e nem que ela o toque. Lastra vê Lorenzo e Fabiano na boate e Aldo ordena que eles os atenda como merece, já que são clientes importantes do lugar. Lola, Boris e Jana chegam na boate. Aldo apresenta Vicky como sua namorada para a Jana. Lorenzo e Jana se veem na boate e provocam os ciúmes de Boris. Boris fica com muita raiva e ele e Lorenzo brigam pela moça. Fabiano tira o amigo do inferno e impede que comece uma terrível confusão. Sexta-feira, 13 de outubro. No dia seguinte, começa a audiência a Torres Landa e Linhares. Rodrigo diz a Patrício que agora sim o Cláudio será desmascarado e seu pai sairá como vitorioso. Cláudio diz ao juiz que reabriu o caso da fraude porque quer demonstrar ao mundo sua inocência e que a denúncia de Maximino Torres Landa foi sem fundamento. O clima fica tenso na sala do tribunal. Oscar diz ao juiz que está ali para demonstrar que foi justa a prisão de Cláudio Linhares, pois realmente ele cometeu os crimes que foi acusado. Rodrigo, boboca, diz a Patrício que o pai deles sempre foi honesto e ético. Paz diz a Luciana que Deus há de ajudar que Cláudio faça justiça por tudo que os Torres Landa fizeram para ele. Bernardo apresenta ao juiz o vídeo do banco na Alemanha, demonstrando que Cláudio não estava presente naquele lugar no momento da fraude. No vídeo apresentado, todos veem Pedro Campos tentando se passar por Cláudio para o incriminar. Roselena está apavorada, temendo que Cláudio vença Maximino nos tribunais. Oscar alega ao juiz e ao júri que o vídeo não comprova nada, pois Cláudio não atuou sozinho para cometer a fraude. Por ordens de Clara, a imprensa aguarda o término da audiência para entrevistar Maximino e Oscar. Porém, ela não permite que os jornalistas entrevistem Cláudio. Namorati avisa Luciana que as cerâmicas dela estão vendendo muito e que receberam um pedido do exterior. Luciana, Paz e Madalena ficam contentes. Boris desabafa com Lola sobre a raiva que sente ao ver Jana tão perto do Lorenzo. Enquanto isso, Jana pede desculpas a Lorenzo pelo que aconteceu na noite anterior. Lorenzo diz que ela não precisa se desculpar, porque ele também reagiu mal. Lastra vai até a casa de Estela com um buquê de flores para Ofélia. Marcial diz ao delegado que existe lavagem de dinheiro dentro da boate Inferno e que em breve terá as provas necessárias para fechar aquele antro. Ofélia vê Lastra e diz a Estela que ele é o chefe do Inferno. Estela diz que sabe bem quem é ele e adverte que sua filha não voltará para aquela boate. Lastra concorda e diz que uma moça tão bela como Ofélia não deve estar mesmo em um lugar como a boate. Paz diz a Luciana que terão que pedir ajuda ao pai dela para terem um local maior para continuarem com as cerâmicas. Arite ouve e pergunta de qual pai estão falando. Luciana confessa ao amiguinho que Galdino não é seu verdadeiro pai e, na verdade, Cláudio que é. O juiz exige a presença de Pedro Campos no tribunal. Melissa chega no tribunal e, diante dos Torres Landa, declara seu apoio a Linhares e se senta junto a ele. Gente, parabéns para Melissa. Essa sim tem o meu respeito, decidida e ousada. Oscar pede explicações para Cláudio por ter uma conta na Europa, no qual ele recebeu 3 milhões de dólares, no dia que a empresa sofreu desfalque. Cláudio esclarece que não sabia sobre essa conta na Europa, até o dia que foi preso e sentenciado pelo juiz Dias del Olmo. Diante de todos, Cláudio acusa Maximino de ter fabricado provas falsas para que ele fosse preso há 20 anos e ressalta que isso foi uma conspiração. Oscar diz que Cláudio só está fazendo tudo aquilo por vingança, porque sabe que é culpado. Bernardo consegue provar diante do juiz que quando foi feita a fraude, Cláudio e sua esposa Aurora estavam viajando e não era na Alemanha. O juiz declara ponto a favor de Cláudio e avalia como válida as passagens de avião como prova que ele estava viajando com a Aurora. Bernardo também apresenta uma prova que no momento da fraude, Cláudio estava fazendo compras e que tem o cartão de crédito comprovando isso, e alega que não tem como uma pessoa estar em 2 lugares ao mesmo tempo.